pessoal! Estou aqui para a gente iniciar mais um Tecla Sapo. E aí, vocês lembram o que é isso? É o quadro que a prof criou aqui para a gente falar de artigos científicos, de anfíbios, da área de herpeto e falar de uma forma diferente, traduzir esses artigos aí para vocês, para ficar claro o que esses artigos falam. E nessa semana do meio ambiente, eu não poderia deixar esse quadro fora daqui, né? A gente tinha que abordar alguma coisa e eu selecionei um artigo bem bacana para vocês, tá? Alterações ambientais e extinção de anuros. E aí, o que a gente pode comentar sobre isso? Que artigo é esse que a prof trouxe, pessoal? É esse daqui, ó. Os riscos de extinção de sapos, rãs e pererecas em decorrência das alterações ambientais. Esse artigo ele foi publicado em Estudos Avançados em 2010 e eu gostei muito dele porque ele tem uma linguagem muito tranquila, então eu indico muito que vocês possam ler esse artigo depois. Peguem ele, é disponível na internet, né? Parabenizar aí os autores. Na verdade, o artigo é como se fosse um compilado de dados, né? Ele não tem ali materiais e métodos, né? Ele é um texto corrido no qual os autores vão falando as principais ameaças sobre o grupo de anfíbios, né? Principalmente o de anuros, com ênfase aqui para o Brasil. Então, é muito legal, tem uma abordagem bem bacana. Inclusive, eu utilizei ele também para fazer meu curso e eu abordo algumas dessas questões mais aprofundadas nele também, no meu curso. Quem são os anuros, pessoal? Então, o artigo ele começa primeiro dando essa explicação geral. Os anuros, eles são uma ordem da classe anfíbia, representantes da classe anfíbia. É uma ordem que representa aí, que são compostos daqueles organismos que são conhecidos como rãs, pererecas e os sapos. Qual que é a diferença básica deles? O sapo, ele tem uma glândula de veneno aqui atrás, bem a chamada glândula paratoide. As pererecas têm essa bolinha aqui, ó, no dedo, que são os discos adesivos, e é por isso que elas conseguem grudar nas folhas, né? Ficarem em posições mais altas numa árvore. Já a rã, ela tem esse calombinho aqui, ó, no final da região dorsal ali do corpo, estão vendo? E os dedos são bem compridos. Isso é uma caracterização geral, existem aí exceções, né? Já mostrei em algumas outras oportunidades. De forma geral, são essas as características que diferem os grupos de anuros aí, tá bom, pessoal? E os anuros, pessoal, é um grupo, assim, muito biodiverso. Eu já falei algumas vezes, a gente tem uma quantidade de espécies no mundo que muita gente desconhece. E quando a gente pensa no Brasil, esse número de espécies aumenta ainda mais. A gente tem muitas espécies, são mais de 1.000 espécies no Brasil, então engana-se quem pensa que é só, né, o sapo cururu lá, existem várias outras espécies. E o Brasil ocupa um ranking aí de biodiversidade muito bacana, ele está ali entre os primeiros países que tem o maior número de espécies de anuros. E por isso que a gente, quando pensa, né, em conservação de anfíbios e quando pensa nas questões ambientais que associam-se com os anfíbios e que as alterações ambientais podem ameaçar essas espécies, é tão importante a gente pensar em ações aqui no Brasil, uma vez que o número de espécies é muito alto. Pessoal, a gente tem pelo menos 500 espécies no país, no Brasil, que são consideradas endêmicas. Vocês lembram o que são as espécies endêmicas? São aquelas que ocorrem somente no Brasil. De todas essas que eu falei aí, que são mais de 1.000, né? Nós temos aí 500 que são restritas ao território nacional. E aí, quando a gente pensa novamente em ameaças, em alterações do ambiente que são tão questionadas, principalmente nesse período de semana do meio ambiente, deveria ser sempre questionada, mas durante a semana do meio ambiente a gente conversa e debate mais sobre essas questões, a gente tem que pensar muito nos anfíbios também. Por quê? Porque várias espécies só ocorrem no Brasil, então se essas alterações no ambiente têm provocado a morte desses indivíduos, dessas espécies, enfim, no Brasil, a gente perde a espécie no planeta. Essa espécie simplesmente
se torna extinta no planeta todo, porque são encontrados somente no Brasil. Isso coloca o Brasil, mais uma vez, numa posição privilegiada em relação à biodiversidade e, ao mesmo tempo, numa posição onde realmente devem ser consideradas as questões conservacionistas com mais cautela e mais cuidado, principalmente observando esse grupo de anuros, né, o grupo dos anfíbios aí, que a gente sabe que tem diminuído ao longo de muito tempo. Em relação às ameaças do grupo, o que o artigo traz, né? Que é um dos grupos mais ameaçados que nós temos. Isso a gente já, olhando também outros artigos, acompanhando outras pesquisas, a gente já tinha em mente. Realmente é um grupo que sofre muita ameaça e desde 1980, né, o decréscimo das populações de anfíbios está sendo bem evidenciado, principalmente na região do Brasil, nas regiões neotropicais, onde o número de espécies é maior. Então, as populações têm decrescido muito e nós temos várias espécies que já são consideradas extintas. Provavelmente, muitas foram extintas sem a gente nem ter descoberto, pessoal. Então, é um grupo que realmente necessita de mais estudos aprofundados para a gente saber sobre essas questões conservacionistas. A gente tem aí, 30% das espécies que podem ser extintas nos próximos 10 anos. Isso foi um dado que foi colocado nesse artigo em 2010. A gente já está em 2020, provavelmente já perdemos várias espécies de 2010 até 2020, dentro desses 30% aí. Então, realmente é um grupo que tem que ser levado em consideração quando a gente pensa nessas mudanças ambientais que têm ocorrido no país, né, e no mundo todo. Qual que é a principal causa da diminuição dessas espécies, pessoal? Dessas espécies de anfíbios? Principalmente as alterações ambientais. Essas alterações ambientais podem ser de inúmeras formas. Por exemplo, durante a semana aqui, eu já falei da poluição, como que a poluição interfere. A gente não vai nem entrar muito nesse assunto hoje, apesar de também ter sido mencionado nesse artigo. Então, essas alterações ambientais, elas interferem muito na proliferação, na manutenção dessas espécies de anuros. E essas alterações ambientais nós já sabemos que são ocasionadas pelo próprio homem. Então, o homem está interferindo na manutenção dessas espécies de anfíbios. E é por isso que eu gosto de falar tanto aqui para vocês da importância desses grupos, tá bom? Uma das grandes ameaças, né, que o ser humano está ocasionando aí pros anfíbios está relacionado principalmente à fragmentação de hábitats. O que é a fragmentação de hábitats, pessoal? Quando eu olho aqui, nessa imagem, tem esta figura e aqui. A fragmentação de hábitats é o processo no qual o homem está, por exemplo, construindo uma estrada no meio de uma vegetação, construindo uma cidade no meio de uma vegetação, construindo uma ponte no meio de uma vegetação, de forma que essas vegetações vão começar a ficar separadas umas das outras, como que está aqui na imagem. Essa imagem eu tirei lá da página do Árvore Ser Tecnológico, tá? E aí a gente vai ver esses pedaços aqui, de vegetação. É como se fossem ilhas de vegetação, né? A ilha não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Na natureza, o que tem ocorrido como principal ameaça para os anfíbios e para outros organismos também, é que a vegetação ela tá ficando cada vez menor, rodeado de terra por todos os lados. Então, a gente tem um monte de vegetação rodeada de terra por todos os lados, uma ilhinha. Essas ilhas estão se tornando cada vez menores e o grande problema é que quanto mais as estruturas, a vegetação, ela vai se fragmentando e ficando mais isolada uma da outra, mais eu tenho o chamado efeito de borda. Esse efeito de borda é a borda de uma vegetação, ela tem maior incidência de radiação luminosa, ela tem mais chuva que cai ali com frequência, então o número de espécies ali é muito pequeno, nessa bordinha só. Só que num pedacinho muito pequeno, o que acontece? O que começa a ter? Uma borda que vai praticamente até o meio, então eu tenho um número de espécies muito restrito. A gente tem aí espécies, um número de espécies mais baixo, né, em fragmentos do que se fosse um ambiente maior.
Então, essa é uma das ameaças que nós temos para os anfíbios, e é óbvio que quando eu tenho fragmentação de hábitat, o que acontece? Perda de hábitat. Esses organismos, eles não têm mais onde se reproduzir, não têm mais onde, morar, não tem mais onde pegar alimento, enfim. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó, o Dendropsophis bromeliáceos, com essa imagem aqui bacanérrima. Esse bichinho lindo, ele mora em bromélias, tá? E ele se reproduz nessas bromélias. Os girinos se desenvolvem nessas bromélias, porque tem água lá no fundo, os girinos ficam lá no fundo. O que acontece se, por acaso, deixa de existir bromélias, pessoal? Essas espécies aqui, no caso, esta espécie, ela não consegue mais se reproduzir. Então, a população começa a diminuir cada vez mais. É isso que a perda de hábitat tem ocasionado, diminuição das populações, Elas perdem partes ali dos locais onde elas utilizavam para reprodução, por exemplo. E se essa população está diminuindo, cada vez mais eu tenho a chamada redução da diversidade genética, pessoal. Então, vai diminuindo a diversidade genética ali. Por quê? Porque eu tenho uma população muito pequena, os indivíduos começam a se reproduzir entre eles mesmos, e aí existe uma facilidade de um gene que era ruim, um gene, por exemplo, associado a alguma doença específica, passar para os demais organismos, de forma que todos vão ter essa doença e uma hora a população morre e a espécie pode ser extinta, ou localmente, somente naquele local, enfim, ela pode ser extinta. Então, é isso que é a perda de hábitat. E aí, o artigo ele continua falando sobre essas ameaças, ele vai explorar várias ameaças para os anfíbios aí. Uma outra ameaça que ele coloca é sobre a introdução de espécies exóticas, pessoal. Por quê? Na hora que essas espécies exóticas são introduzidas num ambiente específico, muitas vezes, não é sempre isso que acontece. Às vezes a espécie exótica chega e não dá certo e ela não sobrevive naquele ambiente. Mas quando ela chega num local onde a temperatura é parecida, onde ela tem muita presa, onde ela não tem predador, ela se dá bem. Quando essas espécies exóticas começam a se dar bem, muitas delas, elas têm um problema, Não é nem um problema, mas problema para as espécies nativas, eu posso falar assim. Muitas delas, elas são competitivas, superiores a outras espécies nativas. Ou seja, chegou um sapo que não era do Brasil. Esse sapo foi lá para a represa. Temperatura tá igual na onde ele era, ele era lá da África, enfim, era uma temperatura parecida. Temperatura tá igual, tem presa para ele, tá se alimentando, só que ele é muito forte e ele pula muito. E isso favorece ele a pegar um monte de presa. E ele é maior, ele precisa de muito mais presa. Só que na mesma represa onde ele está, o que eu tenho? Tenho um sapo ali, um outro sapo, uma outra espécie nativa, que se alimenta das mesmas presas, dos mesmos bichos, que não está mais conseguindo encontrar esses bichos, porque a espécie exótica está pegando todas as presas, está se alimentando de todos os insetos. Então, é isso que pode acontecer, em relação à introdução de espécie exótica. A gente ainda tem a questão da proliferação de doenças. Muitas dessas espécies exóticas, elas entram no país carregando doenças que são passadas para os organismos nativos, e esses organismos e essas espécies nativas muitas vezes não conseguem ali manter, sobreviver em relação a essa doença, tá? Uma outra ameaça que nós podemos mencionar aí é a radiação UV. Pessoal, a gente tem que ter uma ideia assim, que tudo em excesso é prejudicial. Você ficar no sol um pouquinho, tomando ali sua vitamina D e tal, beleza? Tá ok. Mas o excesso de radiação ultravioleta pode ser prejudicial. Por quê? Porque ele ocasiona o que é chamado de mutagenicidade. Ele pode modificar as características genéticas das células dos anfíbios. E esses anfíbios terem problemas aí relacionados a isso. Por exemplo, algumas mutações, pessoal, são tranquilas no sentido assim, são interessantes, ocorrem naturalmente e são importantes para a sobrevivência, porque aí um indivíduo fica diferente do outro.
Mas no caso de uma radiação ultravioleta, as alterações genéticas elas podem ser mais, vamos dizer, podem ser maiores, elas podem ser mais prejudiciais, a ponto dessas células, por exemplo, começarem a se proliferar e virar um câncer no indivíduo. É o que acontece nos seres humanos, que ficam muito tempo no sol e pode ter proliferação ali de células cancerígenas na pele, dando a doença câncer de pele. Então, os anfíbios também, como eles têm umas estruturas muito simples da pele, se eles recebem muita radiação ultravioleta, isso daí pode interferir e ter mudanças genéticas ali que são prejudiciais para esses organismos. Uma outra ameaça é a própria poluição, né, pessoal? A poluição, como eu falei, eu vejo como uma grande ameaça para o grupo, porque apresenta uma liberação de substâncias químicas, ou no ar ou na água, e essas espécies, né, de modo geral, os anfíbios, eles têm uma pele muito fina, né, e essa pele fina é utilizada para respiração cutânea e tudo mais, mas acaba fazendo com que a absorção dessas substâncias químicas seja ainda mais evidente. Tá? Então, é isso que a gente consegue perceber em relação a essas ameaças, né? Em relação a essas substâncias químicas que podem ser lançadas. E quando a gente fala de poluição, de radiação UV, a gente não poderia deixar de lado, e o artigo explora bem isso, a questão do aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que o aumento de temperatura que nós temos no planeta. Esse aumento de temperatura ele já é comprovado. E não é que aumentou 10 graus, 20 graus, estamos morrendo torrado. É um aumento ainda pequeno para nós, mais ou menos, porque eu meio que sinto, né, essa temperatura, não sei vocês, mas tem épocas que não era de ficar tão calor e a gente já tem percebido isso. Mas é uma variação de temperatura que é muito grande para muitos organismos. Dentre esses organismos, os queridos da prof, os anfíbios, né, pessoal? Nós temos aí ovos que os anfíbios depositam, larvas que ficam no ambiente aquático e nós temos os adultos. O que acontece? Todos eles estão ali meio que dependendo do ambiente aquático, ou pelo menos do ambiente mais úmido. Na hora que ocorrem essas alterações globais, né, o aquecimento global e tudo mais, que é ocasionado pela poluição, emissão de gases poluentes, né, e que favorece, inclusive, aumentar a radiação UV, o que acontece, pessoal? A gente vê uma alteração do regime de chuvas, é uma das principais coisas que é possível observar, que o artigo deixa bem claro. Principalmente para quem trabalha já com anfíbio, o que acontece? Antes, você começava a coletar, fazer suas coletas final de setembro, que era quando começava a chover. Agora, só lá para final de novembro. Setembro, outubro ainda não está chovendo. Então, a gente tem uma alteração dos padrões de chuva. E isso para regiões ali de cerrado e tudo mais, onde eu coletava, né? Esses padrões de chuva, gente, acabam interferindo no desenvolvimento dessas espécies. Pensem só que antes elas podiam começar a reproduzir final de setembro, agora elas começam somente lá em novembro, que é quando tem chuva. O que acontece com o processo de seca prolongado? A gente pode ter ovos que são depositados e são mortos, mortos no sentido, né, secam, porque esses ovos são muito finos, não tem casca, a prof já falou disso em alguns outros momentos, né? A gente pode ter a pele desses anfíbios que passa a ressecar, por mais que eles tenham ali características que favoreçam a viver em um ambiente mais quente, um ambiente seco, ocupando vários locais, uma seca prolongada pode ser muito prejudicial para eles, né? E ainda tem a questão da falta de alimento, uma seca prolongada pode diminuir o número de insetos, e aí eles não se alimentam, né? Consequentemente, a população começa a diminuir e a gente vai ter extinção de espécies. Então, eu achei muito legal essa parte que ele fala, que o artigo fala sobre o aquecimento global e como isso pode interferir como forma de ser uma ameaça, né, para as espécies de anuros no Brasil. Uma outra questão é sobre doenças, né? Os anfíbios também, por terem essa pele mais fina, mas principalmente por eles terem processos, comportamentos, principalmente nas larvas,
onde eles ficam todos juntinhos, aglomerados, são chamados de cardume e tudo mais, acaba interferindo muito na passagem de doença de um organismo para outro. É muito fácil passar uma doença de um para outro. E isso se alastrar na população e a população ir por água abaixo e começar a ter extinção de espécies por conta de doenças. Dentre essas doenças, uma das mais discutidas para anfíbios anuros é o Batrachochitridium dendrobatidis, que é uma quitridiomiose, ou seja, uma micose que acomete tanto girinos quanto adultos. No Brasil já foram identificadas 21 espécies, pessoal, que já teve o ataque desse Batrachochitridium dendrobatidis, essa quitridiomiose. No entanto, não se sabe se essas espécies diminuíram o tamanho populacional ou não, né? Tem alguns estudos que falam, mas não se sabe para todas as espécies o que realmente aconteceu. E acredita-se que o alastramento aí do Batrachochitridium se deve principalmente por essas duas espécies que eu estou mostrando aqui, ó, que é a Xenopus levis e a Lithobatzka thesbeiana, que são espécies exóticas que entraram no Brasil. A Xenopus levis, ela entrou principalmente para ser utilizada em laboratórios, tá, pessoal? E a Lithobatzka thesbeiana entrou no Brasil para comercialização da carne, né? É criada em ranários. E essas duas espécies aí, elas podem ter essa doença, a quitridiomiose, mas elas são assintomáticas. Você não consegue identificar no indivíduo que o indivíduo está mal, é assintomático. Então, você acaba levando esses indivíduos, né, para o seu país, não sabe se está doente ou não, e ele acaba transmitindo essa doença para várias outras espécies no país. Então, é isso que provavelmente ocorreu. E quando eu falei um monte de ameaça, né? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá, tem tudo isso. Mas qual que é o principal fator que interfere na diminuição de espécies? A gente não sabe ainda. Por isso que eu falo que tem muita coisa para descobrir e sempre instigo vocês a irem atrás de mais conhecimento, a buscarem fazer pesquisas e tudo mais, principalmente para quem gosta dessa área, porque tem muita coisa para descobrir. O que nós sabemos é que perde-se espécies mesmo em áreas de conservação. Então, mesmo numa unidade de conservação, sabe-se que está tendo declínio de espécies de anuros. O que está acontecendo, então, se uma área de conservação era para não ter ameaça? O que a gente sabe, além disso? Que aquelas espécies que têm uma especialização reprodutiva, por exemplo, ela só coloca o ovo na folha, na bromélia específica. Só uma espécie de bromélia que ela vai colocar o ovo dela. Né? Ela é bem específica quanto ao mecanismo reprodutivo. Quanto mais específicas são as espécies, mais elas sofrem com a diminuição, né, relacionada às ameaças. E também, quanto mais altas essas espécies são encontradas, por exemplo, no topo de montanhas, enfim, altitudes mais elevadas, mais essas ameaças interferem no desenvolvimento dessas espécies e na manutenção dessas espécies. E são alguns dados gerais que o artigo traz, né? Em relação às unidades de conservação, a grande questão é que a gente tem 25% dos dados que não tem, 25% das espécies que não têm dados suficientes. A gente não sabe se essa espécie está aumentando, está diminuindo, não sabe como é que é o comportamento dela. Então, ainda faltam muitos dados iniciais e a gente ainda precisa aí, de averiguar o que realmente está acontecendo nessas unidades de conservação, onde ainda existem declínios de anfíbios anuros. O que está faltando para eles nesse ambiente? Por isso, o artigo deixa bem claro, e eu concordo, né, plenamente, que é necessário realizar trabalhos de longo prazo, pessoal. É necessário não só ir em um ano naquele local, naquela unidade de conservação, naquela poça, mas acompanhar durante vários anos para saber o que realmente está acontecendo com aquelas espécies, se elas estão aumentando, diminuindo, como que elas se comportam, qual o número de ovos, enfim, esses trabalhos de longo prazo vão poder fazer isso. E aí o artigo fecha e conclui com uma ideia muito bacana, achei sensacional, né? Que ele utiliza ali o exemplo do bioma Mata Atlântica.
A gente sabe que tem uma série de ausência de dados para várias espécies, tem algumas espécies conhecidas, ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, né? Só que aí vamos pensar onde que a Mata Atlântica está. A Mata Atlântica está num lugar onde a gente tem perda de hábitats constante, praticamente não tem mais Mata Atlântica. Tem um processo de fragmentação gigantesco, num local onde radiação ultravioleta é alta, onde está a Mata Atlântica? Vamos pensar, vários locais onde ela ocorria, mas aonde a gente ainda tem, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, centros de poluição. Então, dessas ameaças que a gente falou, praticamente tudo está acontecendo lá na Mata Atlântica. Então, o artigo ele termina com essa ideia. Todas essas espécies deveriam ser consideradas ameaçadas de extinção. Não tem uma que é menos ameaçada do que outra, até que se prove o contrário. Porque as ameaças que interferem no desenvolvimento e a manutenção dos anfíbios ocorrem o tempo inteiro na Mata Atlântica. Eu achei muito interessante essa ideia, é a conclusão do artigo e vale para a gente refletir nessa Semana do Meio Ambiente. Se todas as alterações que nós estamos fazendo no ambiente são ameaças aos organismos, em especial aos anfíbios, que eu estou colocando aqui para vocês, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas espécies estão ameaçadas de extinção, não é? Tem só 5 espécies, tem só 10 espécies, tem só... são 20 espécies, mas tem um monte ainda que existe. Todas elas estão sofrendo algum grau de ameaça por conta das alterações que nós humanos estamos colocando no ambiente. Então, eu finalizo com essa reflexão fantástica desse artigo. Convido todo mundo a depois ver esse artigo também. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, achei bem legal a ideia do artigo. E logo mais a gente vem com mais Tecla Sapo para vocês. Um abraço!